Olá, sabe, tem uma pergunta que vale a pena a gente se fazer. Será que o caráter de um líder importa mais do que a sua linha política? Bem, hoje a gente vai mergulhar numa análise bem interessante no pastor Marco Aurélio, que defende exatamente isso. A ideia é que o destino de uma nação inteira pode estar, olha só, diretamente ligado à integridade de quem está no poder. E olha, o ponto de partida para essa reflexão toda é uma única frase, lá do livro de Provérbios. É impressionante como ela resume tudo, né? Funciona como a tese central de todo o argumento. Existe uma conexão direta e muito poderosa entre o tipo de governo e a felicidade ou o sofrimento do povo. Então, vamos quebrar essa ideia um pouquinho. O que a gente tem aqui é um contraste, bem preto no branco, sabe? De um lado, governantes justos e o resultado, alegria para o povo. Do outro lado, governantes que agem com maldade. E aí vem o sofrimento, o gemido. A conexão não podia ser mais clara, né? É como se o caráter de quem lidera ecoasse por toda a sociedade. Para a gente entender essa linha de raciocínio a fundo, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, o princípio fundamental por trás de tudo. Depois, vamos ver a autoridade como uma missão. Em seguida, o papel da justiça como base de uma nação. Daí, as consequências da corrupção. E, por fim, a ideia de que os líderes um dia prestam contas. Certo, então vamos ao primeiro ponto. O que essa análise argumenta é que o livro de Provérbios não está muito preocupado em debater, sei lá, direita versus esquerda, sabe? O foco aqui é bem mais profundo. É sobre o caráter do líder. A tese é que a integridade, a retidão de quem está no poder acaba tendo um impacto muito maior na vida das pessoas do que a ideologia política que essa pessoa defende. Ok, se o caráter é tão fundamental assim, fica a pergunta: de onde vem a autoridade para governar? E é aqui que a gente entra no segundo ponto, que é um pilar dessa visão toda. O poder não como um direito, mas como uma responsabilidade que foi delegada. E a base bíblica para essa ideia vem principalmente de uma passagem como essa, de Romanos. A interpretação que se faz aqui é que toda e qualquer autoridade, não importa qual, só existe porque de alguma forma é permitida por Deus. E pensar assim, claro, muda completamente o jogo, muda a nossa perspectiva sobre o que é o poder. E aqui está o pulo do gato. A autoridade nessa visão não é um privilégio pessoal, mas uma missão que foi delegada. Uma missão para quê? Para manter a ordem, para garantir a justiça e, acima de tudo, para o bem comum. O mais curioso é que esse texto de Romanos foi escrito sobre o Império Romano, que era um regime pagão. Isso meio que reforça a ideia de que o foco não é o sistema de governo, mas sim o propósito dele. E a consequência direta desse princípio é bem forte. A lógica é a seguinte: um governante que não sente que precisa prestar contas a algo ou alguém maior do que ele mesmo acaba governando sem limites morais. Sem esses freios, o poder se torna absoluto, sem barreiras para suas ações. Beleza. Se a autoridade é uma missão e não um direito, qual é a ferramenta principal para cumprir essa missão? Bom, segundo essa análise, a resposta é uma só: justiça. A justiça é vista como o verdadeiro alicerce, aquilo que realmente sustenta uma sociedade e a mantém saudável. Para ilustrar esse ponto, a análise usa a própria história de Israel como um grande estudo de caso. A narrativa bíblica mostraria um padrão bem claro. Quando os líderes agiam com justiça, a nação inteira prosperava. Mas, quando a justiça era corrompida ou esquecida, vinha o declínio, o colapso. E os profetas? Bem, eles eram as vozes que gritavam, que alertavam contra essa decadência. Dá para resumir essa ideia toda numa frase bem marcante: sem justiça, o crescimento é ilusão. O que isso quer dizer? Que qualquer tipo de prosperidade, de crescimento econômico, que não tenha justiça como base, é frágil. É como construir um castelo de cartas, sabe? Uma hora ele vai desmoronar. Certo, até agora a gente viu o ideal. Mas e quando a justiça é simplesmente ignorada? Bom, aí a gente entra na consequência que, segundo essa perspectiva, é praticamente inevitável: o sofrimento coletivo. Esse é o preço que se paga pela injustiça. E o perigo é que essa injustiça pode deixar de ser só um ato isolado e se tornar algo sistêmico. Essa passagem do profeta Isaías é usada como um exemplo perfeito de como isso funciona. A crítica aqui não é só uma decisão errada, mas a criação de todo um sistema de leis injustas. Leis feitas de propósito para beneficiar um grupo pequeno e, claro, prejudicar a maioria. Isso acaba criando o que a gente pode chamar de uma espiral da corrupção, que acontece mais ou menos em 4 passos. Primeiro, se criam as leis injustas. Segundo, os poderosos usam essas leis para se beneficiar.
Terceiro, como consequência, os mais vulneráveis perdem seus direitos e são oprimidos. E no final das contas, no passo 4, o problema que parecia ser de alguns se espalha e a sociedade inteira acaba sofrendo. Fica claro que a corrupção nunca é um problema isolado. E tem essa outra metáfora que é muito poderosa, né? Pensar no gemido do povo como um termômetro. A imagem aqui é de que o sofrimento das pessoas não é só um dado social ou econômico. Nessa visão, ele é um indicador direto, um termômetro mesmo, que mede a saúde moral e espiritual de quem está no poder. E tudo isso nos leva ao último ponto, e talvez o mais contundente de toda essa análise. É a ideia de que, no fim, todo líder, não importa o quão poderoso ele seja, um dia vai ter que prestar contas de seus atos. Essa ideia de um julgamento final vem de passagens como essa dos Salmos. A imagem é muito forte. Deus como um juiz supremo que reúne os governantes da terra, que são até chamados de deuses, metaforicamente, para julgá-los. E qual é o principal critério nessa corte? Fica bem claro: como eles trataram os mais fracos, os mais vulneráveis da sociedade. Essa ideia de prestar contas a uma autoridade maior era central na antiga visão de mundo hebraica. É um contraste grande com outras culturas da época, onde os reis eram praticamente deuses, né? Aqui não. Os reis eram vistos como servos do Altíssimo. A missão deles não era receber adoração, mas sim servir. Então, no final das contas, toda essa filosofia de governo pode ser resumida em 3 ideias bem diretas. Primeiro, liderar é, na verdade, servir. Segundo, governar é essencialmente proteger. E terceiro, exercer poder significa, em última instância, ter que responder a Deus. E a gente termina com uma questão que fica para reflexão, porque, independentemente da crença de cada um, a ideia de que todo poder é passageiro, é temporário, nos força a pensar para que ele serve, como ele deve ser usado e, principalmente, qual legado ele vai deixar. É uma pergunta, no fundo, sobre a enorme responsabilidade que vem com qualquer tipo de autoridade.